a palavra do Senhor. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Um instante para a igreja glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Sela a tua vontade, Senhor. Abençoa esta igreja. Completa este culto para que possamos findar adorando o teu nome, porque toda honra e toda glória é só para o Senhor. Assim nós te glorificamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, as passagens da palavra do Senhor são maravilhosíssimas. Os irmãos se aterem a cada letra, cada vírgula da palavra do Senhor, em cada texto que o Senhor coloca para nós. Os irmãos entenderem isso no Espírito. A palavra do Senhor, ela deixa de ser uma palavra da vida, um livro comum, e passa a ser a palavra viva, porque o nome do Senhor Jesus na eternidade é a palavra de Deus, e Ele fala com o homem. A palavra do Senhor, ela é diferente de todos os livros que os irmãos podem ler. É muito simples de explicar. De todos os livros escritos na face da terra, os autores que escreveram, ou eles morreram, ou um dia eles vão morrer, porque é o curso natural do homem. O autor deste livro aqui, ele também morreu, mas a diferença dele para os demais é que ele venceu a morte, ele ressuscitou. E esse livro, cada dia que passa, ele fica cada vez mais atual. O livro, a palavra do Senhor, ela é atual a todos os momentos. Passa séculos, entram novos modismos no mundo, mas a palavra do Senhor, ela se mantém firme, porque o Deus que nós servimos, ele é imutável. Ele não muda uma vírgula sequer daquilo que um dia ele decretou nesta palavra aqui. Meus amados, a palavra do Senhor, ela é uma bússola para a alma do homem. E quando o homem entende isso, quando o homem sabe que Deus está à frente, ele entende muito bem qual o caminho que ele vai seguir. Ele sabe aonde esse caminho vai terminar. Esse caminho vai terminar na eternidade. O Senhor, ele tem uma bênção para nos dar. E João, ele teve aqui uma experiência com o Senhor. O último discípulo que o Senhor recolheu. As pessoas, quando viram João reclinado no colo de Jesus, ele estava deitado no colo, próximo do coração. Ele escutava as batidas do coração do Senhor. As pessoas, quando o Senhor falou assim, que importa desse se ele não vai morrer. As pessoas achavam que João não fosse morrer, que ele iria ficar para sempre, mas o que o Senhor estava dizendo é que João seria o último a ser recolhido. Ele seria o último. Lá na ilha de Patmos, esquecidos por todos, mas lembrado por Deus. Meus irmãos, às vezes você pensa que você está esquecido, mas Deus, ele se lembra de você todos os dias.
todos os instantes, todos os momentos. E João, ele teve experiências. João foi levado a ver as cartas para os 7 períodos da igreja. João viu ali os 7 selos que precisavam ser tirados, e ele chorava muito. Mas aquele que é o cordeiro, mas que também é o leão, ele foi e abriu os selos. Ele abriu os selos e o Senhor operou uma bênção, os mistérios. João viu os 4 cavalos saindo, cada um de uma cor. Ele foi levado da eternidade, ele foi vendo tudo o que iria acontecer. O Senhor mostrou tudo para João. Ele viu Jesus glorificado, olhos como chamas de fogo, cabelos como branca lã, a pele como latão reluzente, os pés não é como latão reluzente. O João, enxergando tudo, viu aquele Jesus glorificado, e o Senhor então deu uma experiência para ele, que quando ele viu, a palavra fala que ele caiu como morto. É assim com a gente, não é? Sabe por que nós temos que cair como mortos aos pés de Jesus? Porque o morto, ele não tem vontade própria. Aonde você pega ele, você leva ele, coloca num lado, você leva ele, coloca no outro, ele é levado. João caiu como morto. Nós um dia morremos para o mundo, morremos para as coisas deste mundo mal, e passamos a ser direcionados pelo Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Porque um dia o Senhor nos libertou de uma prisão. O homem que vai para o mundo, ele acha que está liberto, que ele está livre. O homem que quer viver o mundo, ele pensa ser a pessoa mais livre do mundo, mas é a pessoa mais escravizada que tem. Porque o mundo escraviza o homem. E o mundo escraviza o homem com uma condenação, morte eterna. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você se deixa governar pelo Espírito Santo, quando você dá crédito ao Senhor em tudo que acontece na sua vida, quando você entende que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o governador de todas as coisas, há um novo decreto para a sua vida. Aonde havia morte, agora há vida eterna. É isso que nós precisamos entender no culto. Se nós saímos do culto entendendo isso, nós vamos ser como João. O livro de Apocalipse estava se encerrando aqui. João já tinha visto de tudo ali. Olha, eu confesso para os irmãos, se o Senhor me levar, como ele arrebatou o João, me desse 1 minuto só ali, para eu ver só um pouquinho, e depois voltar, não sei nem se eu ia querer voltar. Como aconteceu com João, já estava muito bom, mas o Senhor foi colocando todos os detalhes para ele, da eternidade. O Senhor foi abrindo tudo, mostrando tudo para João. Meus amados, olha, trazendo para nossas vidas, quanto mais fiel você for ao Senhor, como João, que tinha tudo para negar o Senhor, mas ele não negou. Quanto mais fiel você for ao Senhor, mais detalhes da eternidade o Senhor vai te mostrar, mais Ele vai te revelar. Nós não temos mais para onde ir. Determinado dia, as pessoas começaram a negar o Senhor, a sair um por um, e só ficaram os discípulos. E o Senhor Jesus então, Ele deu uma palavra para eles: olha, e vós quereis ir também? A palavra que o Senhor tem para nós é essa também. Nós não estamos nesta igreja obrigados. Nós estamos aqui porque o Senhor tem uma vitória, uma bênção. Mas o Senhor, Ele dá o livre-arbítrio. Vós quereis ir também? Sabe o que os discípulos responderam? Eles tinham tudo para ir embora. Tinham tudo para ir embora, porque eles estavam seguindo um Jesus surrado, feio. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus não tinha beleza nem formosura. Um Jesus financeiramente pobre,
filho de um carpinteiro, todo machucado. Eles seguiam a esse Jesus. Eles podiam olhar para ele e falar assim: olha, ele não tem nada para me dar não, eu vou embora. Mas a palavra que eles deram para Jesus foi: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Meus amados, João, quando viu Jesus, ele deve ter se lembrado daquele Jesus que ele seguia ali, todo surrado, machucado, daquele Jesus que foi na cruz furado, humilhado, morto, daquele Jesus que quando ressuscitou, mostrou as mãos para Tomé, mostrou o lado, toca aqui, Tomé. Ele deve ter se lembrado desse Jesus, mas agora ele estava vendo um Jesus glorificado. É esse Jesus que a igreja vê. É esse Jesus que a igreja precisa entender. Olha, para o mundo ele não tem beleza, não tem formosura. O mundo tem coisas muito belas, coloridas, tecnológicas, facilidade. A porta é grande, mas a igreja escolheu entrar pela porta estreita. A igreja fiel, ela escolheu entrar pela porta estreita, porque a nossa palavra é a mesma dos discípulos. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só tu, só Jesus. E aí João, no final da palavra aqui, no final de Apocalipse, a palavra fala que foi mostrado para ele o rio puro da água viva. Meus amados, depois daquela palavra, João estava encerrado lá na ilha de Patmos. Ele já não ia sair da presença do Senhor. Aí que ele não saía mesmo. Ele olha aqui, de todas as passagens da Bíblia, uma das mais belas que eu acho, que eu consegui enxergar, que eu vi, de todas elas que são maravilhosas, mas essa aqui expressa exatamente onde a igreja vai morar. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A palavra, o Senhor nos deu um dom que haviam pessoas lá fora presas, a porta era grande, mas hoje um anjo chegava e falava assim: queres ser liberto? A palavra que o Senhor tem para você nesta noite: mas pastor, já estou na igreja. Mas se o Senhor deu um dom espiritual, é porque o Senhor quer fazer cumprir. Se o Senhor deu um dom espiritual, é porque o Senhor quer fazer valer. A palavra que o Senhor tem para a sua vida nesta noite é: queres ser liberto? Eu não sei para quem o Senhor está falando. Se você ainda não está liberto, a palavra do Senhor para você nesta noite é: queres tu ser liberto? Porque a porta lá fora é grande, as ofertas são grandes, mas a porta estreita está aberta para você. Jesus ainda está salvando, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Jesus ele ainda não voltou para arrebatar a igreja, mas quando ele voltar para arrebatar a igreja, nós estaremos com ele na eternidade. Meus amados, foi mostrado para ele do mesmo jeito que está sendo mostrado para nós hoje. Olha, lá na eternidade vai ter um rio puro da água da vida. O Senhor mostrou para João o seguinte: a igreja, período dela nesse mundo, vai ser derramado o rio puro que desce da eternidade. Vai ser derramado o Espírito Santo, puro como cristal, transparente, cavaleiro, amável, consolador. Ele vai descer, porque ele vem do trono de Deus e do Cordeiro, porque só o Cordeiro é que pode batizar o homem com o Espírito Santo. Só ele. O Espírito Santo está descendo para nos mostrar que há uma eternidade para nós, há uma bênção. Só que ele fala assim: e no meio da praça, da banda do rio para outra, havia uma árvore, a árvore da vida.
Meus irmãos, o centro, todo o centro do projeto de Deus tem um nome: salvação. É a árvore da vida, é a salvação, e as folhas dela servem de remédio para todas as nações. Meus irmãos, ao longo do século o Senhor foi avivando a obra em vários países: Israel, Espanha, Grécia, China, Estados Unidos, até chegar no nosso país. A obra está avivada e o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas olha, irmãos, prestem bem atenção: o culto é muito rápido. Nós temos um culto como esse para dizer ao Senhor: olha, eu quero ser liberto todos os dias das minhas falhas. Eu quero me entregar todos os dias para o Senhor. Eu quero que Ele governe a minha vida todos os dias, porque é para a eternidade que eu quero que a minha alma vá. A alma do homem, ela é eterna. E ela tem dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. O Senhor, Ele quer para nós a vida eterna. O que você quer do Senhor nessa noite? O que você pretende do Senhor nessa noite? Porque o Senhor mostrava que quando essas vidas entravam aqui, uma mulher dizia: não quero mais voltar para a prisão. E todos respiravam aliviados e diziam: não quero mais voltar para a prisão. Olha, poderia estar cheio de visitante aqui, mas esse dom é para nós. Se o Senhor mostrou esse dom é para cada um de nós. Eu falo por mim, eu não quero mais voltar para a prisão. Você quer? Eu tenho certeza que não. Porque a prisão, ela é dura. O mundo é mau. Ó, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O mundo, sabe o que ele faz? O mundo, ele te dá de novo, vai te dando, vai te entregando tudo. Mas quando ele te cobra, o preço é caro e impagável. Porque a cobrança do mundo para o homem é a alma dele. O Senhor, Ele nos dá a vida eterna. O Senhor não está te prometendo aqui riquezas, bens materiais, saúde. Ele até te dá porta de emprego. O Senhor não está prometendo isso. O Senhor está prometendo salvação, vida eterna. Porque quando nós formos arrebatados, nós vamos nos ver lá onde João se viu, na glória do Senhor. Nós vamos ver a árvore da vida. Nós vamos ver o rio como cristal. E para encerrar, o Senhor mostrou que ali não haveria mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. Não vai haver mais luz do sol. Não precisa de lua, de estrelas. A própria luz do Senhor vai iluminar para todo sempre. Olha, meus amados, para quem for para a glória, para a igreja que for arrebatada, não terá mais trevas. As trevas vai ficar para quem ficou. As trevas vai ficar para a igreja infiel, que preferiu não servir o Senhor. As trevas vai ficar para o mundo, cada vez mais tecnológico. Preste atenção para eu encerrar aqui. Tudo que os irmãos estão vendo que está acontecendo, a violência no mundo, servos que são tirados da vida, como aconteceu recentemente agora, as guerras, a política, que você não tem como dar mais crédito para nada, as nações cada vez mais pobres, espiritualmente falando, as injustiças, mas junto com ela a tecnologia, os avanços, tudo que está acontecendo aí, o direito dos povos, todo mundo tem direito agora. O que era certo virou errado,
o que é errado virou certo. Tudo que está acontecendo é porque o adversário ele vai agir com liberdade aí fora, o anticristo. Mas a igreja fiel, ela vai estar na eternidade. É para lá que eu quero. Eu não quero mais voltar para a prisão. Eu quero ser liberto. Eu quero estar na glória. Você quer? É você e o Senhor. Porque aquele que quiser, ele vai respirar aliviado. Porque o fôlego de vida que está contido na palavra vai habitar na alma do homem até Jesus voltar. Eu anseio a volta de Jesus. Você anseia? É para lá que você quer ir? Eu creio que sim, porque senão você estaria em outro lugar. Mas se você veio aqui, não foi por política, por ideologia, foi porque o Espírito Santo te trouxe e Deus quer operar uma bênção no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus.